jogar fora o machismo, mas não os homens. No Pra Viver hoje, a gente vai falar sobre violência contra a mulher, mas usando várias lentes diferentes para enxergar isso. E tem uma lente muito inusitada, muito diferentex, à la Luciene Godoy. Que lente é essa? Do poder da mulher. A gente escolheu hoje aqui falar do poder que a mulher tem, do poder que ela sempre teve, né? Mas também de um detalhezinho importante. Poder que ela tem, mas não sabe que tem. E aí é que pode mudar tudo. Porque eu quero propor a vocês que o fato da gente não se conhecer e não ter claro o enorme poder que nós temos como mulheres, vamos lá, como fêmeas, como mães, como profissionais, e a gente ainda fica meio num discurso de mulher oprimida, né? Então, ok, tudo que se diz sobre violência contra a mulher tá valendo? Tá valendo. Sabe, tudo, Lei Maria da Penha, válido, tudo isso. Agora, eu quero falar, eu vou ousar falar, gente, já que nós estamos no século XXI, que é um século que o sujeito é agente da vida dele, que a gente está descobrindo em todos os aspectos que a gente faz a diferença, eu quero dizer que a maior violência que uma mulher pode sofrer é não saber o valor que ela tem em cada situação. Não é uma coisa parada. Em cada situação, o que eu posso fazer aqui? Como que eu posso cuidar de mim, do que eu quero? E nós vamos ter um programa para revelar para vocês, nas minúcias, o poder imenso que nós mulheres temos para a gente ter uma vida muito melhor e ajudar todo mundo ao nosso redor. Fazer um mundo muito mais gostoso para viver. Né, Rejane? Violência contra a mulher, mulher agente no Pra Viver hoje. Esse ambiente familiar é o que, para mim, é o diferencial, o maior diferencial que o Manacai pode oferecer para os atletas. Para mim é considerado uma família, que é onde eu não encontro em outra arena. Realmente não conheci outro lugar igual. Aqui no Manacai é uma família. Com certeza aqui é o melhor lugar para se treinar. Inclusive eu trouxe boa parte da minha família para cá e eu indico de olhos fechados aqui, porque não é só treino, é no geral. Manacai é parceria, é amizade, é dedicação. Todo mundo que está aqui dentro sente tudo isso. Você é acolhido por todo mundo, é uma família. O desempenho, né, no dia a dia, com atividade física, a gente começa a ter mais disponibilidade, mais interação, né, com o ambiente da corrida, do esporte. Então isso mudou bastante o meu dia a dia. Não, hoje eu não imagino a minha vida sem um esporte. Eu comecei a praticar esporte, sei lá, com 3, 4 anos de idade. Não consigo viver sem. Comecei para melhorar meu estilo de vida, ter algo para eu sair ali daquele ambiente, não só trabalho. Então eu queria algo para um hobby mesmo. Então acabou que virou uma paixão. Então eu comecei a treinar para ter algo a mais ali na minha vida, uma qualidade de vida melhor, então ter mais saúde, ter mais disposição. É um momento assim que eu me concentro mais, então eu me desligo do mundo externo e a minha cabeça fica voltada ali realmente para o que eu estou fazendo, seja um futebol, um funcional, qualquer atividade que seja.
mundo padronizado, no mundo século XX, a mulher não tinha valor. Ela tinha que buscar alguém que desse o valor a ela. E esse alguém era a figura masculina. Então, o poder da mulher estava em fazer todo um esforço para encontrar alguém que desse valor a ela. Aí sim, ela se mantinha bem na fita. E se essa pessoa, e se esse homem que estava ali dando valor a ela começasse a fazer muito mal a ela? Ela teria que se submeter, porque perder este homem, ela voltava para um lugar de uma desvalorização social ainda maior. Ainda maior. Ainda maior. O mundo mudou, nós estamos no século XXI, nós estamos com uma nova mulher, nós estamos com novos homens também. E tem essa questão da violência contra a mulher ainda ser algo tão frequente. Luciene Godoy, começo fazendo essa pergunta a você. A mulher ser vista como uma vítima de tudo isso é o único olhar que a gente tem? A gente tem como um olhar predominante, né? Dois tipos de mulher hoje que a gente pode pensar, que é aquela ainda oprimida, que recebe menos, que um salário menor, né? E que é inclusive quando fala de violência física, né? A gente não pode dizer, não, é porque está denunciando mais. Fato é que também, né, todas as pessoas que estudam esse tipo de tema afirmam que a violência física do homem contra as mulheres em geral aumentou muito. Então, nós estamos... Aí tem, então, esse lado da mulher sofrida, desvalorizada, e o lado da mulher poderosa, entendeu? Assim, meio homem, eu não preciso de homem, eu ganho muito bem, Opa, pera lá. Então, nesse olhar, a mulher poderosa é uma mulher poderosa à la homem. À la homem, no sentido que aquilo que valorizava um homem no século XX, os valores patriarcais, ela está podendo ter. Então, inclusive, um muito forte, que é a independência financeira. Financeira, total. Então, vamos lá. Eu vou partir dessa frase que eu já falei e falo muito, e que vocês devem ter ouvido, as pessoas que não são tão jovens, assim. A gente falava assim, doutora fulana de tal, geralmente falava doutora porque era uma mulher estudada, no geral sim, né? Podia ser uma médica, uma advogada. Então, assim, doutora fulana de tal, ela é linda, o que é muito importante para uma mulher, né? Ela é linda, ela ganha muito bem, ela é rica, ela é gente boa, tão carinhosa, tão humana, ela é inteligente, mas coitadinha, ficou para titia, ninguém quis. A gente tinha pena de uma mulher que tinha beleza, que tinha dinheiro, que tinha inteligência, porque ela não tinha um homem. Tá, por quê, gente? Porque era uma cultura que a gente chama de patriarcal. Sabe, vamos parar de jogar pedra e achar que está errado. Não, o mundo tem uma história para contar. E tem fatos, já houve matriarcado, sabia? Né? Lá a gente tem esses dados antropológicos seríssimos, né? das Vênus da pré-história, que eram mulheres que, a gente fala, né? Que tinha peitos enormes, ancas enormes, vulva, que eram as reprodutoras. Por quê? Porque não se sabia do papel do macho na reprodução. Que só vieram vieram a descobrir, isso é muito interessante, né? Essa é porque você tem teorias, essa é a teoria que eu abraço. Então, quando se reuniu animais, ao invés de caçar, né, e pescar, reuniu para produzir num lugar, começaram a ver que aonde não tinha um macho, né, as cabras ou vacas não reproduziam. A hora que botava um macho, dava bebezinhos. E bastava um macho para emprenhar aquele tanto de Foi fêmea. aí que a sorte dos homens começou a mudar. Porque vamos lembrar, no matriarcado também, o homem tipo zangão.
Zangão tinha menos valor mesmo. Então, a fêmea, o ser humano não costuma lidar muito bem com o poder. E eu acho que nós estamos num milênio de fazer isso muito bem. Talvez pela primeira vez na história da humanidade. Sabe por quê? Porque agora a gente sabe que precisa dos dois. Nós precisamos de um fertilizador, mas nós precisamos de uma pessoa que gesta e que, para poder... Mas por que isso era tão importante? Porque, em princípio, para a nossa civilização subsistir, o que é a cultura em geral, o que é importante é reprodução. A manutenção da espécie. A manutenção da espécie. Então, no começo, era a mulher, ela era a poderosa. E os hominhos, aí depois descobria que eram os homens, ficaram os poderosos. E as mulheres, por quê? Porque cada um vai usando o poder que lhe é conferido mal, digo eu, né? Tá, mas aí, por causa disso, a gente foi vivendo vários tipos de patriarcalismo, mais religioso. O nosso, a gente pode chamar hoje de industrial, certo? Que com a indústria, né? Então, a família que fica em casa, o homem vai trabalhar, a mulher cuida dos filhos. Então, era isso, e depende financeiramente do marido. Isso, e ao mesmo tempo, então assim, o homem sai para trabalhar, a mulher cuida dos filhos, mas não foi interpretado no mundo patriarcal que isso tivesse o mesmo patamar de valor. Não, o homem vai trabalhar, então o importante é ele. O mais importante da casa é ele, porque teoricamente é ele que banca o sustento de todos nós. Então estamos todos nós submissas lá a esse posicionamento ali do homem que vai. Mas aí chegou um momento que a mulher falou assim, não, também eu vou votar, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Na verdade, tem um momento de corte. Então, veja bem, é isso. Por quê? Porque com o capitalismo industrial, né, que é um avanço na história da humanidade, entra o valor do dinheiro. Então, a sobrevivência não era mais estar lá no meio do mato, plantando, colhendo, sobrevivendo ali. Aí já era ir para cidades onde tinham as fábricas, a nossa vida mudou completamente. E hoje, gente, a gente vive desse jeito. Então, aí, e quem era a sobrevivência? Então, já não era mais, por quê? Porque o cara tem... espermatozoides 1000 que podem emprenhar um monte de mulher. Não é mais essa questão de sobrevivência. É a questão de quem traz dinheiro para a sobrevivência. Por quê? Porque mudou tudo, mudou a maneira de vida, a gente tinha que comprar. Não era que plantar, comprar. E aí por que a gente pode... Você levantou uma lebre ótima. Por que não se deu valor de cara a uma mulher que está lá parindo, criando os filhos? Tudo isso é muito importante. Por que o homem tem que ser mais importante? Porque era dinheiro que estava em questão para a sobrevivência. Aquilo que você fala, valor de sobrevivência. Naquele momento foi isso. Aí, mas principalmente, a coisa vem, né, mesmo Freud, com a psicanálise, vem olhando também o lado da mulher e tal. Mas com a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar, uma quantidade muito grande de homens foi para a guerra, e as mulheres, não é porque escolheram assim, vamos trabalhar fora agora. Não, elas foram. E aí a gente fala assim, nunca mais voltaram. Por quê? Com todas as consequências que se tem. Elas foram porque elas tinham que ganhar o sustento, certo? Ainda tem essa história da dupla jornada. Gente, eu queria fazer... Gente, olha, eu não sei se as pessoas que assistam a gente, mas é uma delícia a gente entender a história da humanidade e com a repercussão que tudo isso tem na nossa vida. A gente fala de uma coisa tão... parece que é lá longe. Não, gente, olha só, o impacto da Segunda Guerra que teve que trazer, de alguma forma, a mulher vir para o mercado de trabalho e tudo. Então, entender que a gente tem consequências disso na nossa vida concreta todos os dias. Exatamente. Hoje, inclusive na década de 80, aí essa mulher começa a trabalhar, começa a ter uma potência social, um valor de sobrevivência tanto quanto o homem. Eu não sei se vocês se lembram, né, os mais eradinhos, uma mulher, gente, eu vivi isso, uma mulher não comprava um carro sozinha, quando ela começou a poder ter carro. Ela tinha que ir ou com o marido, se tivesse marido, se fosse a solteirona, entendeu? Um irmão. Ela tinha que ir com o irmão, com o pai, com um amigo, para comprar um carro, por exemplo. O dinheiro
de uma mulher valia o tanto do dinheiro de um homem? Não. Ainda não. E hoje a gente tem isso na forma de salários. O cara, para o mesmo tipo de trabalho, ganha muito mais. Sim, nós ainda temos todas essas reverberações. Então, mas aí vem a ideia de que se a mulher ganha o dinheiro, é aí que ela vai. Aí eles descobrem, não, mas a gente quer vender carro. Tanto faz ser para mulher ou homem, o dinheiro é o mesmo. E isso muda, e muda de fato. Outra coisa que mudou muito, muito, a descoberta, né, do método contraceptivo. Sem dúvida. É outra coisa que fala assim, opa, porque antes a mulher, né, ela tinha relação sexual automaticamente, em algum momento ela ia engravidar. Não então, podia trabalhar a época, né, lá, as minhas avós, assim, tiveram muitos filhos, as minhas bisavós ainda mais, e aí na hora que já chegou na geração ali da minha mãe, já começou a falar assim, ó, não, eu quero só tanto, e já tinham métodos, jeitos, seja por cirurgia, por medicação, para dizer, não vou engravidar mais do que isso. Isso também é revolucionário na vida da mulher. E aí a mulher entra nesse novo lifestyle mesmo, no novo tipo de vida. E década de 60, né? Contraceptivo, 50, 60. Aí, gente, na década de 80, sabe, Manu Mulher, que é a Regina Duarte, eu lembro disso que eu era mocinha, e aí aquela coisa de valorizar a mulher feminina, a mulher trabalhando e sendo executiva e ganhando muito dinheiro, desde 70 para frente, aí aparece um livro muito importante, que depois apareceram vários do gênero, que se chamava O Complexo de Cinderela. Foi o primeiro. Depois teve complexo de tanta coisa, complexo disso, complexo... Sabe? Vocês sabem, babies, as meninas que estão aqui, ó, o que é complexo de Cinderela? Vocês sabem? Lembra? Você lembra não, né? Muito mais jovem do que eu. O que é complexo de Cinderela? Fala aí. Não, né? Não sabe. Gente, tem. Olha só, década de 80. Foi o tempo em que as mulheres, já tendo alguns anos de vida na luta lá, e disputando lugares, e conseguindo, e ganhando muito, e tipo assim, mas isso não é tão bom assim. O complexo de Cinderela eram mulheres que lá pelos seus 30, 35, ou 30 e poucos, resolvia deixar a carreira, voltar para um casamento de ser cuidada pelo marido. E aí agora começam as incongruências. Aí elas ficavam em casa e o marido ia para a luta e ganhava dinheiro e tal, e aí tá lá, né, aquela história que se falava desse jeito. Aí o marido continua aberto ao mundo, encontrando com mulheres, crescendo, e a tal da Cinderela vai para o borralho. A mulher fica em casa com a roupa rasgada, com não sei o quê, e o cara tem essa frase, gente, aí ele troca de 40 por uma de 20, porque antes com 40 a gente já estava bem velhinho, hoje é que é diferente. Então, complexo de Cinderela eram aquelas mulheres que, de vontade própria, renunciavam a tudo aquilo que elas tinham ganhado para voltar a ser a esposa cuidada e pagavam um preço muito mais caro porque elas eram a esposa largada. Certo? Isso aí é a história. E aí, mais uma vez, elas eram mulheres que o valor estava, então, lá na posição do homem, e ela vinha para cá porque ela não suportou esse excesso de cargas, e também porque pode ter tido concorrência entre ela e o marido, sei lá, cada caso é um caso também. Não, né? Até aquelas que nem eram casadas. É no sentido dela, sim, abrir mão da vida que era muito difícil, da luta fora de casa, e ela volta para o aconchego familiar. Essa é a ideia. Para o aconchego familiar, inclusive, às vezes, assim, ela noiva e casa, deixando o trabalho. Não é porque o marido exige. E aí eu quero, como psicanalista, dizer para vocês que nenhuma escolha nossa, ela é só coisas boas, resultado bom. Então, vai e volta. Por quê? Porque isso também já passou. E hoje a gente já tem mulheres
muito buscando esses valores. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque continuaremos com esse tema, não é? Vamos lá. Próximo bloco. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. No primeiro bloco, a gente falou sobre essa questão histórica dessa mulher ao longo dos anos. E hoje, no século XXI, nós temos um ser humano levando dentro de si o masculino e o feminino, usufruindo mais de um lado ou do outro, a depender de cada momento, cada contexto, aquilo que me faz sobreviver melhor, viver mais desejante com a vida. Eu posso ter momentos de ida em busca, tal qual lá no patriarcal, né, do masculino, de trabalhar e tal, mas eu posso me sentir muito valorizada em ter meus momentos domésticos, tanto eu como mulher, como o meu esposo, como homem, enfim, mudou a história. É isso? É o masculino e o feminino que está tudo mudado? Sim, muito bem, querida. Você desenvolveu muito bem a ideia. Sim, a gente, até para a gente pensar como o século XXI é muito científico, a gente está tendo um monte de informações do nosso funcionamento cerebral para dizer, é por isso que a gente se comporta assim, porque o nosso cérebro é feito para isso. Pois é, nós temos 2 hemisférios. Na verdade, nós temos 2 cérebros. Você pensava que a gente tivesse só um? Não, nós temos 2, entendeu? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito, que é ligado um ao outro por um monte de conexões, né? E que trocam, e tem características que a gente poderia chamar de masculinas no hemisfério esquerdo, porque e femininas no direito. Por quê? De novo, vamos voltar ao cérebro das cavernas. Só por uma razão, gente, que a gente, lá para sobreviver nas cavernas, né, o homem, por ter mais força muscular, que ele ia à caça, embora certas mulheres também, mas assim, então o homem era mais caçador e a mulher era mais coletora de frutos, cuidava da criança, dos velhos. Então a gente desenvolveu como mulher, né, inclusive um olhar diferente. Quando fala da mulher polvo, pois é, gente, tem a ver com isso. Sabe o que é? Nós somos capazes de rastrear porque a gente cuidava dos bebês nas florestas e aí o nosso olhar ele tinha que ser um olhar contemplativo no sentido de aberto. E você pode observar que é um olhar de amor, de acolhimento. É a nossa parte amor, acolhimento. Mas não quer dizer toda mulher é amorosa. Não! É quando a gente está usando essa parte, né? Amor, acolhimento. E essa parte, até quando a gente fala assim, fulano, quando a gente encontra, né? Os olhos abrem. Agora, quando a gente está com raiva, a gente olha e fala assim, repete. Repete o que você fala. O olho da gente chega a ser uma flecha, entendeu? Para matar, para atacar, que todos nós precisamos ter. Então, dá, inclusive, a gente anatomicamente, fisiologicamente, falar que nós somos masculinos e femininos dentro da gente. E que tem a hora de ser mais para um lado, né, mais nutridor, e tem a hora, eu estava falando ontem para o meu sobrinho, eu acho, cada um, né, tem as suas taras, eu acho um tesão homem cozinhando. Ai, meu Deus, eu acho assim, macho. Um macho, não, cozinhar é coisa de mulher. Pois é. Então, sim, século XXI, a gente pode pensar mulher e homem como trocando de posições. E eu gosto de pensar assim, nossa, você está falando de mulher e de homem, isso é tão antiquado, nós temos assim... É verdade. Põe
o sentido da fêmea, mulher, lá numa ponta e macho hétero lá na outra e pensa em gradações, né? E eu falo bilhões de posições, porque eu afirmo, para de brigar com essa história, eu sou LGBT, eu sou não sei o quê. Sabe por quê? Você é o único. Para o ser humano não tem nenhum sexo igual. A gente tem uma maneira de gozar da nossa vida sexual única. Se você já teve vários homens na sua vida ou várias mulheres, né, a gente pode imitar. Mas, então, vamos lá, querida. Vamos Pegar o masculino e o feminino. Então, essa coisa dessa briguinha, né? E de dizer, então, da gente ainda ter mulheres. Eu quero levantar agora esse ponto, que é o que a gente quer discutir aqui. Que poder, então, a mulher tem, que ela não sabe que tem? É disso que eu quero falar para vocês. Nós, mulheres, temos um poder imenso que a gente desconhece de uma maneira geral. E cuidado, né? Porque eu tenho uma frase que é um bordão na minha vida. Use bem o poder que você tem, senão ele se volta contra você. Isso eu falo para todo mundo. Essa coisa desses políticos que apronta, sabe? Um médico que usa mal o poder dele, você que vai se ferrar. Se você usar mal o poder que você tem. Mas primeiro é reconhecer o poder que tem. Exatamente. Porque senão, você tá falando assim, o quê? Você tá me dizendo que eu sou a grande, né, frágil dessa história. Vítima. Onde que você tá achando que o poder tá comigo? Obrigada, é disso que eu quero falar. Onde é que está o seu poder? Então vai anotando ali para usar bem esse poder, né? O poder psíquico, por quê? Porque a mulher, corpo biológico, é a fêmea que pare. Então, ela pare quem? Ela pare o mundo, gente. Ela pare homens e mulheres. Né? Porque homem não dá a luz a homem e mulher dá a luz a mulher. A mulher, a fêmea, eu já bati aqui no microfone, gente, dá a luz à humanidade. A fêmea, não, mas precisa do espermatozoide, ok? Mas ela dá a luz, ela gera 9 meses, ela gesta. E aí a gente já sabe, né, das nossas pesquisas da vida intrauterina, que a mente dessa mãe, ela comunica com a mente desse bebê. Portanto, você tem o poder de parasitar, a gente fala parasitar mesmo, a mente de todos os seres humanos que chegam ao mundo. Saiba disso. E aí a mulher fica, ai meu Deus, sofrimento, entendeu? Carregando essa barrigona, agora tem que me ajudar. Então, o que eu quero dizer é que a própria mulher banaliza o poder que ela tem, ok? Porque a cultura banalizada. Mas agora, então, reconheça que você tem o poder de gestar a cabecinha, porque os primeiros anos de vida que o bebê fica muito, né, sob os seus cuidados, e aí tem aquela história, né, a mulher que trabalha fora, o bebê passa o dia inteiro com a babá, pois ele vai se nutrir da babá. Mas, de qualquer maneira, a mãe chega, pergunta, deu isso, deu aquilo, né? Então, esse é um poder imenso quando as pessoas falam assim, sorry, eu vou ter que dizer isso. Nossa, mas os homens são muito machistas, se acham. Quem criou esses homens? Foi uma mulher que geralmente se desvalorizava como mulher, porque o mundo desvalorizava, e quando ela tem um filho homem, que a gente ainda fala isso, não fala filho, filho homem, ela tem a tendência de se projetar como alguém de valor, tipo assim, mas eu botei um macho no mundo. E aí protege mais o macho e aquela história antiga que você deve ter escutado assim, mais ou menos assim, a mãe mima os filhos e a esposa é que tem que terminar a criação. Já escutou isso? A esposa casa e ela vai terminar de criar o marmanjo porque a mãe mimou demais. Luciene, eu queria fazer uma provocação aqui com você. Nós estamos no século XXI, muita coisa já mudou, mas é aquela história que você sempre fala. Pé no século XX, pé no século XXI. Ainda tem muita coisa que está lá atrás que a gente traz até hoje. É muito comum a gente ouvir a queixa dos homens, e eu não estou falando, gente, obviamente, que essa queixa justificaria ataques de violência.
Uhum. Vamos fazer filtragem aí, por favor. Mas vamos lá. Mulheres que ficam naquela posição de esperar que o homem traga a ela o que ela não consegue levar até ela. Então, elas ficam ali massacrando na fala da queixa, né? Você não viu o que eu estava precisando? Você nem perguntou isso para mim? Por que você não faz mais tal coisa? Por que você não tenta ganhar mais dinheiro fazendo tal coisa? Como se fosse tudo aquilo que eu estou privada, tudo aquilo que eu não estou tendo acesso de uma coisa melhor para mim, é porque esse meu parceiro não traz para mim. Essa é a posição feminina, gente, que o Freud falava lá atrás, né? Sim, uma sim. posição histérica, uma mulher assim, ela não bancava o desejo dela, tinha que uma alguém... mulher impotente. Impotente, tinha que vir. Aí tá, só que Aham. aí nós tivemos todas essas mudanças e hoje tem chance da mulher estar mais potente frente ao desejo dela. Ok, Maravilha. tudo bem. Ah. Mas a minha pergunta é, isso verdadeiramente é ameaçador ao homem? É ameaçadora a potência que a mulher tem hoje? Então, tá. O que eu tô falando aqui é de que você tem um poder que você não sabia. E se não souber, você frita as pessoas com a intensidade desse poder, tá? Não é... Sara, traz para mim aquele banner que eu falo que me dá vergonha, mas eu gosto de mostrar. Uhum. Então, acontece que a gente, historicamente, teve esse movimento das mulheres correrem atrás do poder à la homem, como conseguindo se sentir poderosas, conseguindo o que os homens têm como o que valoriza eles. Uhum. E aí, eu vou mostrar que é isso aqui, olha aqui. Dá para vocês verem? Então, o que está escrito aí? Pode voltar. Não dá para acompanhar, não. Então, isso aqui é uma mulher que, numa posição super machista, olha o corpo dela empinado, entendeu? Tipo eu sou assim, mais. Eu sou poderosa e vocês, homens, estão voltando para as cavernas. Então, aí é o que eu brinco, eu falo, e entramos na questão do século XXI, não tem homem, inclusive, que a gente destrói. Que a gente está destruindo os nossos homens em um certo aspecto, sim. Então, vamos abrir, porque você já pensou, né? Isso foi me mandado por uma aluna minha, que hoje, com certeza, ela não faz isso mais. Achando que, olha, nós agora somos homens. Não, eu não quero ser homem. Eu quero ser uma mulher potente. Mas uma mulher potente, ela não é um homem. Senão, então, nós vamos ficar depois, quer dizer, nossos homens estão voltando, estão só evoluindo, e a gente vai casar com um macaco? Deixa eu te fazer uma pergunta, Aqui, que você uma vez, eu tive a oportunidade já de te ouvir num outro momento, e você falou de uma pesquisa falando quais eram os maiores medos dos homens, né, hoje em dia, em relação à mulher. Perfeito. E vice-versa. E vice-versa. Aí eu já respondo a outra. E aqui, gente, escutem, mulheres, aonde mais se manifesta essa nossa ignorância do poder que a gente tem sobre os nossos homens, tá? Eles têm um tipo de potência, nós temos outro. Então, aquela mulher que fica falando na cabeça do homem, mas você não viu, a vozinha, os homens ficam desesperados. Eles fogem, eles ficam calados, até explodir. Eles ou sai, vai beber, ou agride. Chega ao ponto. Mas sabe por quê? Porque nós não sabemos nos valorizar e nos apresentar para esse homem nosso desse lugar de valor. A gente vira uma gralha pedinte. E você, na verdade, não precisa ser machona. Você pode ser muito potente para ganhar dinheiro, para ter competência, mas também para ser carinhosa, para curtir a sua vida sexual. A questão lá do que eram os medos. Quais eram os medos lá? Do masculino, da mulher e do homem, né? Então, e passa por aí. Então, você entende que o seu poder de desestabilizar o seu homem é imenso e você está pensando assim, ninguém me escuta, eu fico falando aqui nessa casa. Ok. Agora, assim, o maior medo dessa pesquisa que foi revelado em relação
ao homem Uhum. já surpreende. O que é que um homem tem mais medo de uma mulher? Aí todo mundo vai falando assim, chifre, sabe? Da Qualquer mulher coisa. ganhar mais do que ele. Não é. É da mulher ridicularizá-lo. Então, a gente fazer troça do nosso homem, fazer piadinha, porque a gente fica puta da vida, que a gente se sente menos e quer retaliar e quer devolver. E a mulher, isso que seja muito claro, coisa que a mulher, no geral, e todas as mulheres geralmente balançam a cabeça quando eu falo isso, nós temos medo da violência de vocês. Porque vocês são fortes, vocês têm testosterona, vocês foram feitos para ir atrás. E aí, a gente, por isso que tem tanta essa coisa assim, entre aspas, mulher pensa muito num homem gentil. Então, eu vou terminar falando assim essa parte. Do mesmo jeito que a gente fala assim, tem essa frase, né? Homem quer a mulher dele da seguinte maneira, ele quer a mulher dele uma dama na sociedade e uma puta na cama. Fala assim. E as pessoas concordam, uma mulher gostosa de cama. Agora, a mulher quer um homem gentil, respeitoso na vida e que tenha pegada na cama. Então, gente, pensando nisso, nós temos sim nós temos o compromisso de termos dimensão do que a gente representa na vida do homem e que ele, se em algum momento sentir ridicularizado, e o que pode na cabeça dele, porque na cabeça dele, uma mulher que o abandona, uma mulher que o trai, uma mulher que faça qualquer coisa, e ele se sentiu ameaçado no valor que ele tem para a sociedade, para ele mesmo, ele vai contra-atacar essa mulher, e aí vem, em alguns momentos, né, em algumas situações, as vias de fato da violência. Então, nós estamos num outro jeito de funcionar. E isso tudo é muito novo, provocativo. Então, a gente está tentando elucidar, assim, olha, e tudo muito errado, obviamente, né? Provocar toda essa violência. Mas, primeiro ponto é nós termos consciência do que a gente representa, né, ao longo da história da vida, termos consciência desse poder que a gente tem dentro de si e do poder que a gente tem na relação com o homem. Eu acho que começa por aí a gente dimensionar melhor o contexto da violência contra a mulher. Para viver melhor como casal no século XXI. As relações amorosas. Mas no próximo bloco. Esse ambiente familiar é o que para mim, é o diferencial, o maior diferencial que o Manacai pode oferecer para os atletas. Pra mim é considerado uma família, que é onde eu não encontro em outra arena. Realmente não conheci outro lugar igual. Aqui no Manacai é uma família. Com certeza aqui é o melhor lugar para se treinar. Inclusive eu trouxe boa parte da minha família para cá e eu indico de olhos fechados aqui, porque não é só treino, é no geral. Manacai é parceria, é amizade, é dedicação. Todo mundo que está aqui dentro sente tudo isso. Você é acolhido por todo mundo, é uma família. O desempenho, né, no dia a dia, com a atividade física, a gente começa a ter mais disponibilidade, mais interação, né, com o ambiente da corrida, do esporte. Então isso mudou bastante o meu dia a dia. Não, hoje eu não imagino a minha vida sem um esporte. Eu comecei a praticar esporte, sei lá, com 3, 4 anos de idade. Não consigo viver sem. Comecei para melhorar meu estilo de vida, ter algo para eu sair ali daquele ambiente, não só trabalho. Então eu queria algo para um hobby mesmo. Então acabou que virou uma paixão. Então eu comecei a treinar para ter algo a mais ali na minha vida, uma qualidade de vida melhor, então ter mais saúde, ter mais disposição. É um momento assim que eu me concentro mais, então eu me desligo do mundo externo e a minha cabeça fica voltada ali realmente para o que eu tô fazendo, seja um futebol, um funcional, qualquer atividade que seja. Uma pergunta
para que todo mundo que esteja assistindo a gente ouça, reflita e tente responder. O que eu faço que me desvaloriza, ok? Mas na minha relação com o outro, o que eu faço que desvaloriza o outro? E como reação, o outro vai, pelo seu sentimento de frustração, raiva, não suportar ser desvalorizado, vem me contra-atacar. Essa é a ideia. E aí, Luciene? E aí fica essa mulher, que a gente está partindo disso, que não vê o valor dela e até pensa que o desvalor dela venha dele, e na verdade muita coisa vem da sociedade patriarcal, a gente sabe disso, mas muita coisa vem porque você não toma posse do que já está aí na vida para a gente, nós mulheres, termos muito orgulho de quem a gente é. E aí, eu conversei com alguns terapeutas e falaram uma coisa muito interessante, que na medida que uma mulher em terapia, né, muitas vezes de grupo e tal, quando ela percebe que a situação amorosa, não só casamento, que pode ser um namoro e tal, que a participação dela naquilo, porque a gente se desvaloriza tanto que a gente não vê o que a gente está fazendo com o outro, a gente só vê o que o outro está fazendo com a gente e não percebe que a gente deflagrou aquilo. E aí tem muitas mulheres que falam assim, Luciene, não acredito que você está falando que eu ainda tenho que fazer mais coisa para melhorar meu relacionamento. Eu já faço tanto, eu já peço, eu brigo, eu não sei o quê. Eu sou aquela que não recebe nada. Né? Eu que nunca recebo nada, ou seja, eu tô ali, o outro é que faz ou não faz, o outro é que faz ou não faz. Não, você está fazendo, existe uma corresponsabilidade em vários momentos. Você está construindo junto. E aí, quando assim, essa piadinha que eu adoro, o cara pega e dá um presente de aniversário para a mulher. E ela fica feliz, dá um colar de pérola. Nossa, um colar de pérola, você está me valorizando. Daí, a 5 minutos, ela que é desvalorizada, pensa assim, mas ele está me dando colar de pérolas porque a mãe dele adora pérola. Então, ele nem liga muito. Pronto, jogou o colar de pérolas no lixo. Você vai ter ele o resto da vida, mas ele já perdeu o valor. Nós nos desvalorizamos. Então, essa é a lebre que eu quero levantar aqui no programa. Ok, o mundo nos desvaloriza, os homens, isso a gente sabe que sim. Mas o pior, o que mais faz diferença é como a gente se desvaloriza, porque, inclusive, a gente não se valoriza de fato como uma solucionadora de questões. Ninguém me escuta, e não sei o quê, eu fico para baixo, para cima. Aí eu queria levantar esse detalhe. Como é que uma mulher pode... Eu vou falar só... Nós estamos falando aqui de violência contra a mulher, de propósito, que a gente sabia que as pessoas iam pensar em mulheres serem agredidas fisicamente, apanhar mesmo, né, serem agredidas emocionalmente, todo mundo ia pensar. E nós estamos falando disso. Só que nós estamos falando de uma perspectiva de ela mesma fazer isso com ela. E também se achar incapaz de mudar. Por quê? Porque o mundo não valoriza a mulher. Então, você não tem ideia quando eu falo que a mulher fala demais aquilo que você está falando e não dá valor ao que o homem consegue dar para ela, porque ela idealiza demais. E se ele não dá conta, por exemplo, meu marido ganha pouco e então eu me sinto humilhada porque ele ganha pouco. Entendeu? Ao invés de, ok, ele ganha pouco, eu quero ganhar mais. Vamos atrás. É exatamente... É muito sutil, mas pode fazer uma grande diferença. E é o que eu falo. Então, você quer aprender a fazer o contrário, porque o que eu quero dizer, nós inflamamos os nossos homens sem percebermos, mas nós podemos, porque eles têm testosterona, nós podemos acalmá-los também. Eu falo, uma mulher, só dela passar perto do homem dela, ela passar a mão no peito dele, na cabeça dele, olhar com carinho, ele faz assim. E ela não sabe disso. E então a gente tem, né, o poder
de suscitar sexualmente um homem. Esses dias escutei uma analisante minha, ela falou com a cara bem sem vergonha, assim, ela falou assim, é só fazer sexo com ele que ele fica tão tranquilo, tão calmo, você entendeu? Como, tipo, sim, porque o homem precisa de... Aí fala, nossa, que machismo, mulher também precisa. Mulheres precisam mais do que homem, inclusive, certo? Mas biologicamente... Então, mas aí eu tenho que dar para ele sem muita vontade, tipo puta mesmo. Só que a paga é o relacionamento ali, melhorar. Então, nossa, você está falando que a gente tem que ficar fazendo sexo igual nossas mães. Dando-se brincadeira, olha, eles falavam isso quase todos os dias. Sabe que os padres falavam, né? As obrigações conjugais. Não, eu estou falando é de você gostar mesmo de transar com seu marido, com seu homem, ter prazer em tudo que você vive com ele. Isso é muito mais da sua responsabilidade. Conduzir o homem. Na psicanálise a gente tem uma frase que diz assim, a mulher é a mestra da sensualidade, da sexualidade. A gente conduz o homem aonde a gente quer sexualmente. E, Luciene, tem uma diferença muito sutil. Olha só, gente. Olha, presta atenção, vê se dá para pegar aí. Se eu tiver dentro de mim, desesperada dentro de mim, porque eu não tenho um homem, ou porque eu morro de medo do marido que eu tenho, de quem eu tenho, embora, e aí eu vou ficar lá me aproximando e seduzindo e tentando tal, pelo medo de não perdê-lo, alguma coisa nesse sentido, eu vou para um nível de submissão ao que o outro quer, muito ruim, horroroso. É diferente, totalmente diferente, de eu estar ali, enaltecendo o outro no que verdadeiramente for possível de enaltecer, eu estar usufruindo do outro, os valores que ele tem, a intimidade que ele tem comigo, a entrega e a troca, gente, do prazer físico, da cumplicidade, daquele momento ali. E ele fala assim, nossa, mas você está fazendo isso ali pelo outro? Olha a diferença. Não. Eu estou fazendo isso por mim. Muito bem. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E fazer por mim, não nessa concepção assim, nossa, então o ser humano tem que se tornar agora todo individualista. Não, gente, sai desse 880. O ser humano, para a gente conviver bem com o outro, tem que estar fazendo muito sentido, estar tudo isso fazendo muito bem para mim. Essa é a mudada de chave. Isso. E para todos, na verdade, porque olha só, um casal, uma parelha, que mora debaixo do mesmo teto, tenha um filho, melhor ainda, ela passa para o mundo aquele bem-estar do encontro deles, né? Não fazer sexo transacional. Eu falo assim, né, da Tanta, que é uma transação e que acontecia muito, eu dou isso para ganhar aquilo, né? E poder, de fato, ter um dia a dia gostoso com o seu par amoroso. Agora, tudo começa de você gostar de você. Não adianta, fica lá procurando no outro e a coisa vai dar ruim, como a gente fala, né? Gostar da gente e passamos por essa história toda, né? Hoje, se você acha que o poder que você tem é ser igual um homem, né? Não, o seu poder é muito maior. Eu até gostaria de projetar aqui. Tem uma imagem, que se a produção puder colocar a imagem. Que é o primeiro, volta, o da asa, a primeira, não é essa, não é esse, a volta é o outro. Mais um, volta mais um. Esta. Isso aqui é a Bela Adormecida, né? Eu falo que é muito bonito, é uma estátua que está no Louvre e que o mundo todo conhece, que chama Eros ressuscita a psique com um beijo. E aí aquela história, né? A mulher que está lá deitada, dormindo, e chega o homem... Que são todos os contos de fadas à la Disney, né? Existe um príncipe chegando lá com um cavalo alado. Então é ele que tem a força. Aí a famosa frase, gente, que uma amiga me fala, ela fala assim, que a mãe dela ensinou para ela, o valor do homem, século XX, o valor do homem está no que ele faz,
O valor de uma mulher está em que ela faz o homem fazer por ela. E aí dá toda aquela nhaca que você está falando. Por quê? Porque eu estou me esforçando para ele fazer isso por mim, porque diretamente eu não faço. Valor de fazer um homem fazer por ela. É essa a ideia. Agora passa, Alex, o outro. Esse outro casal que está de pé, É essa imagem. que está do lado daquele, e que também é Eros e Psique, em pé. Os dois estão em pé, está no Louvre, lado a lado. Eu fui anos lá e eu só via o outro. Um dia que o meu olho virou para cá, eu falei, Olha só. esse é o casal. Como? Eles estão de pé, não tem nenhum fraco e forte. Ele, num gesto de carinho, e a gente pensa que é a mulher que está com, né, com o rosto no ombro. Olha lá o pintinho pênis, dele, e aí a gente sabe que é homem, né? E a Psique que entrega a mulheres uma borboleta nas mãos dele, que é o símbolo. Tem uma imagem, não tem? Tem Alex, da borboleta. Mas antes dessa imagem, dá uma olhada que ele fica parecendo assim, ai, que homem fraco. Ele está protegendo ela. Olha lá a mão atrás. Nossa, que mulher poderosa. Ela está se entregando delicadamente nas mãos dele e ele está recebendo. Então, eles são fortes, eles são carinhosos, eles são ternos. E o detalhe da borboleta, só para a gente ficar encantado, você já viu, que isso é mármore, gente. E essa borboleta que nós, né, lá na nossa psicanálise, fala que é o próprio símbolo do masculino e do feminino juntos, porque uma borboleta com a asa aberta é uma xoxota. E dentro, um pênis. Então, nós temos em nós, vamos pensar, todos nós, esse feminino, esse masculino, no sentido de qualidades que eram mais próprias dos caçadores, né? Mas nós todos somos caçadores e somos coletores. Então, o convite é para a gente ter esse amor de dois fortes e dois também delicados, também doces, na hora de ser doce, na hora de ser porrada, e a vida é assim, não é? A vida é assim. Então, é um masculino e um feminino dando conta de verdade, de se encontrar, de ter momento mais para um lado, momento mais para o outro, de fazer escolhas diferentes, de reconhecer o poder que tenho para fazer as coisas comigo e o poder que eu tenho de mobilizar o outro a meu favor ou ao meu desfavor. E isso é uma evolução que nós estamos... É uma evolução. Isso é viver melhor no século XXI. Sim, viver melhor o relacionamento amoroso. Essa frase que você falou, e principalmente nós mulheres, podermos reconhecer o que a gente é capaz de fazer para mobilizar, e faz sem saber, e é essa a questão, de mobilizar o outro para que ele faça com a gente. Ou seja, a gente deflagra uma resposta. A gente tem poder para isso. Então, vamos botar fogo em respostas muito mais prazerosas, muito menos vitimentas. Vamos ter essa consciência do enorme poder que nós mulheres temos para fazermos bem a nós e ao mundo ao nosso redor. É isso. Calendário Eleitoral 2026.
De 20 de julho a 20 de agosto, os grupos específicos de eleitoras e eleitores que podem solicitar à Justiça Eleitoral autorização para votar em outra sessão ou local de votação são pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais, militares e agentes de segurança pública que estarão em serviço no dia da eleição, além de magistradas, magistrados, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e integrantes do Ministério Público Eleitoral em atividade na data da votação, presas e presos provisórios, adolescentes em unidade de internação, além de pessoas em situação de rua. Clarear o poder que as mulheres têm, não sabem que têm e estão exercendo mal. As mulheres, sem saber, também estão adoecendo os homens, quebrando a autoestima deles, porque elas ainda estão aprendendo a usar o poder que elas têm. Elas estão aprendendo, sim, a usar o poder que elas têm. Podemos aprender a jogar fora o machismo, mas não os homens. A não jogar fora o bebê junto com a água suja da banheira. Sim, e no século XXI, podemos almejar termos homens e mulheres frágeis e fortes, compartilhando a vida juntos e separados. Violência contra a mulher não é o que você pensa. Violência contra a mulher é ela não saber o poder que ela tem. Para viver hoje, abrindo novos horizontes, evoluindo a espécie humana, o feminino e o masculino interagindo de uma maneira muito melhor, muito menos violenta. Dentro da gente, em primeiro lugar, goste de você. Não fale, porque aquela mulher que fala, o presente que ele comprou para mim me desvalorizou. Não, é você que se desvaloriza. E fala, e quando ele me desvaloriza mesmo? Aí sai. Não fica, sai de diversas maneiras, mas não tope o desvalor, não tope. Então, século XXI, gente, é poder, de fato, haver um encontro muito mais gostoso do par amoroso. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte para que isso aconteça. Até mais.